Essa resposta tão enérgica e tão bem fundamentada surtiu efeito, e por um momento seus inimigos se retiraram confundidos, mas mais irritados e mais cheios de ódio do que nunca. Esse ódio aumentou ainda mais quando Jesus, acusado de ter curado em Jerusalém o paralítico da piscina de Betesda num dia de sábado, respondeu simplesmente: Meu pai continua trabalhando e eu também trabalho. João 5,17. Isso equivalia a dizer que, assim como o pai, também ele era senhor do sábado. Os judeus o compreenderam e desde então procuravam com maior empenho levá-lo à morte. Pois, não contente de violar o sábado, ele ainda dizia que Deus era seu pai, fazendo-se assim igual a Deus. João 5,18. O ódio chegou ao seu ápice quando Jesus ressuscitou seu amigo Lázaro perto de Jerusalém. Com efeito, muitos judeus que testemunharam esse milagre creram nele. Vendo isso, os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e disseram: Que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se o deixamos continuar, todos crerão nele, e os romanos virão destruir a nossa nação. João 11, 47 e 48. Acatando a proposta de Caifás, eles o condenaram à morte e buscaram os meios de executar essa sentença. Assim, pois, o conflito entre Jesus e os chefes da nação, que havia começado em Jerusalém desde a primeira Páscoa e prosseguira ao longo da Judéia e da Galiléia, culminava na condenação brutal daquele que, no entanto, todos reconheciam como um taumaturgo. Isso prova que nada causa tanta cegueira quanto o ódio. Como vimos, toda a vida pública do Salvador foi envenenada por essa oposição enciumada dos fariseus. E, no entanto, Jesus os amava como zeladores da lei e rezou por eles até o fim, tanto que um certo número deles converteu-se ao cristianismo depois de Pentecostes. Podemos adivinhar o quanto Jesus sofreu com essa oposição tenaz e essa obstinação da maioria dos fariseus, pelas palavras de afetuosa reprovação que ele dirige à cidade culpada. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não o quisestes. Mateus 23, 37. Sim, Jesus amou os seus, mesmo os seus inimigos, até o fim. Amou-os a ponto de dar sua vida por eles. Teria desejado reuni-los todos em seu coração, com ternura maior que a da galinha que reúne seus pintinhos sob suas asas. Somente o ódio obstinado de seus inimigos impediu a realização desse desígnio misericordioso. Assim, pois, a vida pública do Salvador foi um doloroso martírio. E não falamos de suas fadigas físicas, das noites passadas em oração, depois dos rudes trabalhos apostólicos de cada dia. Tudo isso é bem pouco, se comparado aos sofrimentos interiores que o coração de Jesus suportou com tanta paciência. Precisamos, porém, acrescentar que a perspectiva de sua dolorosa paixão, que ele tinha incessantemente diante dos olhos, aumentou singularmente o seu doloroso martírio. Pois, mesmo no meio das consolações proporcionadas pelos amigos que permaneceram fiéis até o fim, ele via erguer-se diante de si a cruz do Calvário, com tudo o que ela significava para aquele que possuía a ciência perfeita. No próprio momento da transfiguração, ele se entretinha com Moisés e Elias a respeito de sua morte próxima. Lucas 9, 30. Por 3 vezes, pelo menos, ele predisse aos seus apóstolos alguns dos detalhes dessa paixão, mostrando assim que nunca deixava de a ter presente em seu espírito. O batismo com o qual ele desejava ser batizado era o batismo de sangue, que deveria purificar as nossas almas. Ó Jesus, vós bem merecestes o nome de Salvador. Não foi somente na gruta da agonia, não foi somente no Gólgota que o conquistastes, mas também ao longo de toda a sua vida pública, assim como da vida escondida. Quiseste suportar a carga dos nossos pecados para expiá-los,
inaugurar o vosso ministério pela penitência austera da Santa Quarentena, sofrer a tentação para nos ensinar a vencer as nossas, suportar com admirável paciência toda a oposição de vossos compatriotas e mesmo de alguns dos vossos discípulos, suportar os defeitos dos vossos apóstolos, expor-vos, por amor à justiça e à verdade, às perseguições sorrateiras e tenazes dos príncipes, dos sacerdotes e dos fariseus. Embora pudesseis, em vossa onipotência, confundir e aniquilar esses inimigos, consentistes em ser constantemente atormentado por eles, paralisado em vossa ação, excomungado e condenado à morte. E foi depois de nos ter dado esse exemplo de heróica abnegação que nos dissestes: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Pois aquele que quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse a encontrará. Mateus 16, 24, 25. Sim, ó Jesus, nós queremos seguir-vos, pois vós tendes as palavras de vida eterna. Queremos atender ao vosso convite. Queremos, portanto, renunciar a nós mesmos, preferindo a vontade de Deus à nossa, o dever ao prazer, organizando nossa vida inteira, de forma a vos dar glória e salvar a nossa alma. Essa será a nossa forma de carregar a nossa cruz, a cruz de cada dia, aquela que vós quiserdes colocar sobre nossos ombros, a cruz das contrariedades, das misérias da vida, a cruz das contradições e dos insucessos, das humilhações e das calúnias, a cruz do cumprimento dos nossos deveres de Estado, apesar de sua fatigante monotonia. Nós a carregaremos por amor a vós, seguindo-vos na via que nos traçastes. Mas, porque somos fracos, sede vós a nossa força, o nosso sustento. Apoiados em vós, nós iremos até o fim. Tudo santificaremos para salvar a nossa alma e a de nossos irmãos, apesar de todas as oposições, certos de triunfar com o vosso apoio. Quarto, os sofrimentos de Jesus durante a sua paixão. O martírio de Jesus, que começou desde o primeiro instante de sua existência e continuou durante sua vida oculta e sua vida pública, atingiu seu ponto culminante no momento da sua paixão. Nessa ocasião, com efeito, em poucas horas desabaram sobre ele todas as angústias, todos os sofrimentos físicos e morais, todas as humilhações, a ponto de ele poder dizer com o profeta Jeremias. Lamentações 1:12. Ó vós todos que passais pelo caminho, olhai e vede, se existe dor igual à minha dor. Eu que fui golpeado por Deus no dia da sua ira ardente. Com efeito, veremos que ele sofreu, não somente da parte de seus inimigos, mas empenhados do que nunca em sua perda, mas também da parte daqueles que ele havia acumulado de seus benefícios, até mesmo seus apóstolos, e mais ainda da parte do Pai, que, vendo nele o representante dos pecadores, é obrigado a golpear a vítima inocente, carregada com o peso de nossas iniquidades. Na impossibilidade de descrever um detalhe todos os sofrimentos do Salvador, descreveremos aqueles que resumem todos os outros. Primeiro, sua agonia no Jardim das Oliveiras. Segundo, sua injusta condenação. Terceiro, sua crucifixão. Primeiro, a agonia de Jesus. Ao sair do cenáculo, onde havia instituído a Eucaristia, para perpetuar na terra a sua presença e seu sacrifício, ele desce até a torrente do Cedron, atravessa e entra em um jardim plantado com oliveiras, onde tinha o costume de se retirar. Deixando na entrada do jardim a maior parte de seus discípulos, toma consigo 3 dentre eles, os mesmos que haviam testemunhado sua transfiguração no Tabor, Pedro, Tiago e João, e os conduz até a parte mais escura do jardim. Enquanto caminha com eles, a tristeza e o terror se estampam em seus traços. Minha alma está triste até a morte, diz ele, isto é, triste a ponto de morrer. Ficai aqui e velai comigo. Mateus 26, 38. Depois,
tendo-se afastado à distância de uma pedrada, cerca de 30 metros, ele se põe de joelhos e se prostra com a face por terra. E então, prevendo o futuro com toda a precisão, ele se representa antecipadamente, em seus detalhes, todos os sofrimentos, todas as humilhações, todas as torturas do dia seguinte. Ele estremece, tomado de terror, e sendo homem como nós, dotado ainda de uma sensibilidade muito mais viva do que a nossa, experimenta uma amargura profunda, uma angústia e um desgosto indizíveis. Como nós, ele receia o sofrimento e a morte. E ele, que antes a havia encarado e predito com intrepidez, agora permite que sua sensibilidade seja atingida e completamente abalada. A sua imensa tristeza vem somar-se outra ainda mais pungente. Por sua ciência perfeita, ele prevê a ingratidão, a indiferença de um grande número de cristãos, que por sua resistência à graça e por seus numerosos pecados contristam seu coração. Ele prevê a inutilidade dos seus sofrimentos para uma grande parte do gênero humano. E essa é uma dor ainda mais aguda. Ele irá sofrer pela salvação de todos, mais do que qualquer homem jamais sofreu. Por eles será flagelado, coroado de espinhos, crucificado. Por eles irá morrer em uma cruz. E apesar desse heróico sacrifício, haverá muitos entre os resgatados que, obstinando-se em seu pecado, morrerão na impenitência e serão condenados. E mais ainda, haverá entre eles quem, a exemplo dos judeus, dos escribas e dos fariseus, terão por ele verdadeiro ódio e buscarão encarnicidamente roubar-lhe as almas pelas quais derramou o seu sangue, e exclamarão em seu ódio: esmaguemos o infame. Ele o sabe, e isso aflige profundamente o seu coração. Para arrancar ao inferno esses endurecidos, ele consentiria em sofrer ainda mais, se preciso fosse. Mas o que leva ao cúmulo a sua agonia é ver-se carregado de todos os pecados passados, presentes e futuros de todo o gênero humano. Para expiá-los, ele consentiu em suportar o seu peso, em sentir a sua dor. Ele que sabe o que o pecado é, ele que é o santo dos santos, é obrigado a apresentar-se ao Pai como representante de todos os pecadores, como que vestido com os nossos crimes mais ignóbeis. Que humilhação, que agonia! Ela foi tão intensa que gotas de sangue brotaram de seus membros e escorreram até o solo. Lucas 22, 44. Foi preciso recorrer à sua onipotência, para que essa agonia não o levasse à morte. Compreendendo agora, ó Jesus, que vossa alma dolorida, humilhada, esmagada pelo sofrimento, tenha deixado escapar essa prece, que revela a intensidade de sua agonia. Meu Pai, tudo é possível para ti, afasta de mim este cálice. Marcos 14, 36. Era a natureza que falava, e vós quisestes, para nossa instrução e nossa consolação, passar por essa prova. Mas logo vossa alma se recupera, e depois de uma longa e ardente oração, vossos lábios deixam escapar esse brado sublime de resignação. Meu Pai, se é possível que este cálice seja afastado de mim. Entretanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Ao quebrado por tantas emoções, Jesus retorna para junto dos 3 apóstolos, em busca de algum alívio para a sua dor. Eles, porém, ao invés de velarem e orarem, haviam adormecido, vencidos pelo cansaço. Dirigindo-se a Pedro, o chefe deles, Jesus faz essa paternal admoestação: Simão, tu dormes? Não fostes capaz de velar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para que não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 40 a 41. E de novo se afasta entristecido, prevendo que ao longo dos tempos, muitos outros discípulos, depois de vivos protestos de amor, irão deixá-lo sozinho em seu tabernáculo e não serão capazes de sacrificar sequer 1 hora para vir adorá-lo na Santa Missa,
consolá-lo e rezar com ele. A agonia recomeça, e a vítima não pode senão repetir estas palavras de resignação. Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, que a vossa vontade seja feita. Mateus 26:42. Mais uma vez ele volta até seus apóstolos e encontra-os adormecidos. Dirige-lhes esta censura temperada de ternura. Dormi e repousai agora. Mateus 26:44. Mas seus olhos estavam pesados de sono, e eles não souberam o que responder. Marcos 14:40-41. Não encontrando nenhum consolo junto aos seus melhores amigos, ele se entrega à oração, e de seu coração escapa novamente esse brado doloroso, mas resignado. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, faça-se a tua vontade e não a minha. Lucas 22:42. Deus não poderia ficar insensível a tal prece, e envia um anjo para confortá-lo, já que a terra não o pode consolar, o céu lhe vem em socorro. Que lhe diz o anjo consolador? O Evangelho se cala sobre este ponto, mas podemos imaginar que ele lhe recordou que seus sofrimentos tão dolorosos iriam salvar um grande número de almas, que ao lado dos ingratos que desprezariam o seu amor, haveria milhões de almas generosas que se compadeceriam de suas angústias e ambicionariam a honra de partilhá-las com ele, oferecendo-se como vítimas voluntárias para consolá-lo e colaborar com ele na salvação das almas. E que um dia esses milhões de almas partilhariam de sua glória e de sua felicidade eterna. Ah, sem dúvida ele sabia disso, mas o ouvi-lo dizer por esse mensageiro divino era um consolo para o seu coração angustiado. E ele queria, além disso, mostrar-nos que aqueles que sofrem por Deus nunca estarão completamente abandonados, e que o céu vem reconfortá-los e fortalecê-los no momento oportuno. Jesus retorna uma terceira vez aos seus discípulos, ainda adormecidos, e sabendo que Judas se aproximava, desperta-os e diz: Chegou a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que chega aquele que irá me trair. Mateus 26:45-46. Com efeito, Judas chegava à frente de uma multidão armada de espadas e paus. Jesus vai ao seu encontro. A quem procurais? Pergunta ele. A Jesus de Nazaré, respondem eles. Sou eu, diz o Salvador. Aterrorizados, eles recuam e caem aos seus pés. Depois de atestar dessa forma o seu poder, para reconfortar seus discípulos, ele pede aos soldados que poupem a vida dos que o acompanham, esquecendo-se de si mesmo para pensar nos outros. Se é a mim que buscais, deixar ir estes. É então que Judas dá o sinal convencionado, beijando o mestre. Amigo, diz Jesus simplesmente, é para isso que vens? Com um beijo entregas o Filho do Homem? Os soldados se aproximam e prendem Jesus. Pedro, sempre ardente, quer defender seu mestre e fere com a espada um servo do sumo sacerdote chamado Malco, decepando-lhe a orelha direita. Mas Jesus, sempre caridoso, toca com as mãos a ferida do servo e o cura. O tribuno, os soldados e os judeus precipitam-se sobre Jesus, amarraram-no e o conduzem ao sumo sacerdote. Eis a primeira parte desse drama trágico. Com ela, Jesus nos ensina a detestar nossos pecados, que são a causa de sua longa e dolorosa agonia. Lembremo-nos disso na hora de nos preparar para a confissão. Acompanhemos Jesus ao Horto das Oliveiras, contemplemo-lo prostrado com o rosto por terra, carregado com o peso de nossas iniquidades. Escutemos as queixas, os gemidos do seu coração. Recordemos sua tristeza mortal, a angústia de sua alma, o suor de sangue que escorreu de seus membros, e digamos com toda sinceridade: fui eu que, por meus pecados, torturei assim esse amável Salvador. Fui eu que, por minhas ingratidões, magoei seu coração. Escutemos suas queixas amorosas, tão bem interpretadas por Pascal. Eu pensava em ti em minha agonia. Algumas gotas do meu suor de sangue foram por ti.
Queres acaso continuar a custar o sangue de minha humanidade, sem dar-me tuas lágrimas? Se conhecesses os teus pecados, desfalecerias. À medida que os fores expiando, tu os conhecerás, e te será dito: eis os teus pecados que foram remidos. Faz penitência, pois, por teus pecados ocultos e pela malícia oculta dos pecados que te são conhecidos. E nós responderemos: sim, Senhor Jesus, muitas vezes vos ofendi, muitas vezes fiz transbordar esse cálice de amargura que vos inspirava tanto horror. Agora quero expiar, quero chorar com um coração contrito e humilhado os meus numerosos desvios. E para repará-los, quero, no meio dos sofrimentos e humilhações que vos aprouver enviar-me, repetir convosco: Pai, se esse cálice não pode passar sem que eu o beba, que a vossa vontade seja feita. É justo, com efeito, que depois de vos ter causado tantas dores, eu me una ao anjo consolador, para suavizá-las, partilhando delas. Que eu me una às almas vítimas que sofrem convosco, e por vossas intenções, para que Deus seja glorificado, e para que o maior número de almas possam participar dos frutos de vossa redenção. Segundo, a condenação de Jesus. Em sua dolorosa agonia, Jesus nos ensina a detestar as nossas faltas. Ao suportar, sem dizer palavra, uma injusta condenação à morte, ele nos ensina a confessar humildemente e sinceramente os nossos pecados, infelizmente bem reais e muito numerosos. Ao deixar o Horto das Oliveiras, o Salvador foi arrastado, no meio da noite, por uma vil soldadesca que o insultava e maltratava, até o palácio onde residiam os dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. O primeiro era, aos olhos dos judeus, o único legítimo, mas ele havia sido deposto pelos romanos, e Caifás era o sumo sacerdote oficial. A sentença de condenação proferida pelo Sinédrio. Anás somente interrogou Jesus para dar tempo ao Sinédrio de reunir-se. Esse tribunal era a Suprema Corte de Justiça na Judéia, e em suas reuniões plenárias contava 71 membros. Era uma irregularidade convocar o tribunal em plena noite, mas os juízes estavam decididos a condenar a vítima, e, contrariando a lei, não lhe deram nenhum advogado de defesa, nem apresentaram nenhuma testemunha a seu favor. Em vez disso, providenciaram testemunhas subornadas para o acusar, mas estas, sem terem podido colocar-se previamente de acordo, entraram em contradição. Foi impossível, portanto, condenar o acusado a partir desses testemunhos. Desconcertado, Caifás impôs a Jesus o juramento solene: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos declares se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mateus 26:63. Eu o sou, respondeu Jesus. Marcos 14:62. E acrescentou: Um dia vereis o Filho do Homem sentado à direita de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Ao declarar abertamente ser o Filho de Deus, armado de seu poder e autoridade judicial, ele proclamava oficialmente a sua divindade, e com isso assinava a sua sentença de morte. Por diversas vezes ele já havia afirmado a sua igualdade com o Pai, e os judeus haviam tentado apedrejá-lo. Em vão ele invocava as suas obras, isto é, os seus milagres. Embora obrigados a reconhecer que ele fazia prodígios e que recentemente havia ressuscitado Lázaro, eles não queriam crer, nem na divindade de sua missão, nem na divindade de sua pessoa. Eis porque ele lhes lança essa suprema advertência, dizendo-lhes que retornará na qualidade de juiz e que os próprios membros do Sinédrio serão julgados por ele. Advertência inútil. Caifás, que havia claramente afirmado em uma conferência secreta que o Cristo deveria morrer para que a nação judaica fosse salva, fechou os ouvidos a essa advertência.
Para protestar contra o que considerava uma blasfêmia, ele rasga suas vestes em sinal de indignação e exclama: Ele blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vós acabais de ouvir a blasfêmia. Que pensais? Eles responderam: Ele merece a morte. Mateus 26, 57 e 66. A lei punia com a morte aquele que usurpasse falsamente o título e as prerrogativas da divindade. Os membros do Sinédrio estavam de tal forma convencidos de que Jesus havia afirmado sua divindade que, dentro de algumas horas, irão dizer a Pilatos: Ele se fez Filho de Deus, e segundo a nossa lei, ele deve morrer. João 19, 7. E então acrescenta São Mateus: dentro do próprio conselho, alguns dos magistrados cuspiram-lhe no rosto, esbofetearam-no e lhe deram bordoadas. Mateus 26, 67. Os servos imitaram-lhes o exemplo e, cobrindo-lhe a face, batiam nele, dizendo: Faz uma profecia, adivinha quem te bateu. Marcos 14, 61. Eis, pois, o Salvador do mundo, o Filho eterno de Deus, que passara fazendo o bem, insultado, escarnecido, esbofeteado, golpeado pelos juízes supremos da nação e por seus servos. E Jesus se calava. Silenciosamente, amorosamente, ele aceitava esses ultrajes e tantos outros que sabia estarem por vir. Ele aceitava tudo sem se queixar e ficaria feliz se com isso pudesse ao menos tocar o coração de seus algozes e despertar em sua alma um pouco de arrependimento e de contrição. No próprio momento em que eles o insultam e lhe batem, ele só deseja uma coisa, a sua salvação, e como no Calvário, reza por sua conversão. A negação de Pedro. Um sofrimento mais doloroso lhe estava reservado, aquele causado pela tripla negação de Pedro, que ele constituíra chefe dos 12. Ele o havia prevenido na última ceia, repreendendo-o por sua presunção. Apesar dessa advertência, Pedro sucumbiu por fraqueza, por medo, por respeito humano. Enquanto os apóstolos se dispersavam, abandonando o Mestre, Pedro e João o seguiram de longe, e graças à influência deste último, puderam entrar no pátio do sumo sacerdote. Mas, na porta, uma criada pergunta a Pedro se não seria um discípulo daquele homem. Por medo, Pedro responde: Não sou. Os criados, junto aos quais ele vai se aquecer, interpelam-no por sua vez: Será que não és um de seus discípulos? Ele o nega. Um deles, entretanto, parente daquele Malco, a quem ele havia cortado a orelha, insiste: Parece que te vi com ele no horto. Pedro nega pela terceira vez: Não conheço esse homem de que falas. E, amedrontado, reforça essa declaração por repetidos juramentos. Nesse momento o galo cantou. E Jesus, que estava ali perto, voltou-se para Pedro e lançou-lhe um profundo olhar, certamente cheio de reprovação, mas também cheio de amor. O pobre discípulo lembrou-se, então, da palavra do Mestre: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Humilhado, profundamente entristecido por ter ofendido aquele que tanto amava, ele chorou amargamente. À vista dessa dor, o grupo se dispersou e ele saiu. Segundo uma piedosa tradição, ele foi chorar a sua covardia junto da Virgem Imaculada, suplicando-lhe que implorasse por ele o perdão. Jesus, que teria perdoado Judas se este tivesse mostrado arrependimento, perdoou imediatamente o seu amado discípulo. Contudo, que grande dor para o coração tão terno e tão cheio de amor do Salvador. Ele que tanto havia amado os seus, que acabara de dar-lhes uma última prova de amor ao instituir a Eucaristia para permanecer com eles. Vê-se traído por Judas, abandonado pelos apóstolos e renegado pelo chefe do colégio apostólico. E esse era apenas o prelúdio das traições, das deserções,
das negações que lhe seriam feitas, através dos séculos, por tantos de seus discípulos. Não nos apressemos em condenar o pobre Pedro e os outros apóstolos. Perguntemo-nos antes quantas vezes não os imitamos, entristecendo o sagrado coração de nosso Salvador por fraqueza ou covardia, deixando de defendê-lo corajosamente perante os homens, ou adotando a linguagem do mundo, tão contrária aos ensinamentos do Evangelho, e renunciando assim à verdade infalível para seguir os falsos caminhos do mundo. Choremos ao menos a nossa covardia, como Pedro chorou a sua. Imploremos, por meio da Virgem Maria, um perdão que nos será concedido com liberalidade, contanto que estejamos decididos a, daí em diante, confessar Cristo diante de Deus e diante dos homens. A condenação por Pilatos. Acompanhemos Jesus ao pretório de Pilatos, onde os membros do Sinédrio o conduziram para ratificar a condenação feita por eles. Com efeito, Roma reservava a si o direito de emitir sentenças capitais. Os príncipes dos sacerdotes esperavam que o governador romano ratificasse sua sentença sem discussão. Mas este tinha demasiado senso de justiça para submeter-se ao seu pedido sem conhecer suas razões. Que acusação trazeis contra este homem? Perguntou-lhes. Após um momento de embaraço, logo os membros do Sinédrio se recompuseram e, para impressionar Pilatos, responderam: Nós o encontramos subvertendo nossa nação, impedindo que se paguem os impostos a César e pretendendo ser o Cristo Rei. 3 acusações tão graves quanto mentirosas. O governador romano, bem informado por seus oficiais, sabia muito bem que o acusado não era um revoltoso. Depois de o interrogar sobre este título de rei, que o intrigava, logo compreendeu que se tratava de uma realeza espiritual, da qual Roma não tinha nada a temer. Não encontro neste homem nenhuma culpa que mereça a morte, disse ele aos judeus. Estes, que não queriam de forma alguma deixar escapar a sua presa, insistem. Ele subleva o povo desde a Galiléia até a Judéia. A menção à Galiléia pareceu a Pilatos um bom pretexto para livrar-se de um caso que o embaraçava. Uma vez que Jesus era galileu, e portanto pertencia à jurisdição de Herodes, que se encontrava nesse momento em Jerusalém por causa da Páscoa, enviou-o a ele. Este ouvira falar de Jesus como um grande taumaturgo, e mostrou-se pronto a libertá-lo em troca de alguns prodígios que satisfizessem a sua curiosidade. Mas o Salvador não iria prestar-se a esse capricho, e permaneceu em silêncio. Herodes o revestiu com uma túnica luxuosa como forma de escárnio por suas pretensões à realeza, e o mandou de volta a Pilatos. Começou então no pretório a luta terrível entre o governador romano e os príncipes dos sacerdotes, que iria culminar na condenação da vítima inocente. Pilatos queria salvar Jesus, mas receava comprometer-se aos olhos de César. Mesmo assim, faz louváveis esforços. Como havia o costume de soltar um prisioneiro na festa da Páscoa, ele coloca lado a lado Barrabás, um perigoso bandido, e esse Jesus, cuja inocência ele não cessa de proclamar. A multidão, porém, excitada pelo sinédrio, pede aos gritos que Barrabás seja solto e Jesus seja crucificado. Que mal ele fez? Replica o governador. Crucifica-o, crucifica-o, insiste a multidão. Pilatos lava as mãos e, por esse gesto, como por suas palavras, declara-se inocente do sangue daquele justo. Que o seu sangue recaia sobre nós e sobre os nossos filhos, bradam os judeus. Nessa última tentativa de comover aquela multidão sedenta de sangue, Pilatos manda flagelar o acusado. Sob os golpes dos chicotes de couro com pedacinhos de ossos ou bolinhas de chumbo amarrados nas pontas, a pele da vítima desprende-se em retalhos.
O sangue corre e o corpo se torna, dos pés à cabeça, uma única chaga. O número de golpes foi deixado ao capricho dos carrascos, que só paravam quando enjoavam ou se cansavam. Essa foi uma das mais cruéis torturas do Salvador, e por isso, no correr dos séculos, surgirão multidões de almas fervorosas, que se compadecerão dessas atrozes dores e se empenharão em oferecer ao divino flagelado tantos atos de amor quantas forem as feridas por ele sofridas. Um novo suplício foi-lhe aplicado pelos soldados. Cobrindo seus ombros com um manto de lã vermelha, eles o fazem assentar-se em um trono improvisado, tecem uma coroa de espinhos e a cravam em sua cabeça por meio de fortes pancadas. Colocam-lhe nas mãos um cetro e, inclinando-se ironicamente diante dele, cobrem-lhe o rosto de bofetadas e cusparadas. É nesse estado que o devolvem a Pilatos, o qual, para despertar a piedade dos judeus, diz a estes: Eis o homem, eu não encontro nele crime algum. Crucifica-o, crucifica-o. Essa crueldade irrita o governador, que, cedendo às instâncias de sua consciência, decide enfim libertá-lo. Mas imediatamente os judeus vociferam: se soltas esse homem, não és amigo de César. Ora, esse César era Tibério, que em seu refúgio de Capri acolhia de bom grado os delatores. Pilatos teve medo de ser denunciado, deposto, exilado, talvez condenado à morte. E depois de uma última tentativa que fracassou como as demais, entregou o inocente vítima ao ódio do Sinédrio. Nós nos sentimos indignados, e com razão, contra o ódio dos judeus e a covardia de Pilatos. Mas não deveríamos, ao menos em parte, dirigir essa indignação contra nós mesmos? Quando, por egoísmo ou por covardia, preferimos uma satisfação sensual ou egoísta à vontade de Deus? Quando, por medo, por respeito humano, ou para não contrariar nossos amigos, agimos contra a voz de nossa consciência, estaremos do lado de Jesus ou do lado de seus acusadores? E se, em um momento de fraqueza, tivemos a infelicidade de ofender a Deus gravemente, por sensualidade, por orgulho, por buscar o apreço dos homens, não preferimos nesse momento Barrabás a Jesus, infligindo ao seu divino coração uma ferida tanto mais profunda e dolorosa, quanto mais ele tinha o direito de esperar de nós amor e reconhecimento? Quando vemos saltar em pedaços a carne ensanguentada do Salvador, digamos lealmente: eu também estava lá, flagelando-o com minha sensualidade. Quando, dolorosamente emocionados, contemplamos a coroação de espinhos, digamos ainda: foi para expiar os meus pecados interiores, meus pensamentos e imaginação desavergonhados, meus desejos inconfessáveis, as capitulações da minha vontade, as buscas da minha vaidade, que Jesus suportou esse suplício. Também nesse momento, pois, eu estava lá, do lado dos carrascos. Ó Senhor Jesus, nós não gostamos de fazer essas confissões humilhantes, e às vezes temos mesmo a tentação de as atenuar, de enganar a nós mesmos para melhor enganar nosso confessor, como se no tribunal da penitência ele não fosse o vosso representante, como se o perdão não fosse tanto mais garantido, quanto mais completa e leal for a nossa confissão. Vós, a santidade em pessoa, quiseste suportar a mais ignominiosa, a mais injusta das condenações. E eu, que tenho tantos pecados, quisera escapar à vergonha de uma confissão que tem por finalidade obter, não a minha condenação, mas o meu perdão. De agora em diante, ao me preparar para a confissão, terei diante de mim a cena do Ecce Homo. Sim, eu contemplarei com amor esse homem de dores, coroado de espinhos, o corpo todo dilacerado, o rosto coberto por cusparadas,
o coração tão dolorido pela ingratidão dos homens, e direi a mim mesmo: eis o homem no estado a que o pecado o reduziu, o meu pecado. É esse homem Deus que eu irei encontrar no santo tribunal. Ele espera a minha confissão, não para me condenar, mas para me absolver, e para me absolver tanto mais perfeitamente, quanto mais a minha confissão for humilhante e dolorosa. Senhor Jesus, injustamente condenado por mim, vós que merecestes para mim, por esse meio, a graça de uma verdadeira sinceridade. Abri meu coração e meus lábios, recebei minha confissão, e pela virtude do vosso sangue derramado, purificai cada vez mais a minha alma, para que eu possa amar-vos mais perfeitamente e compensar, pelo fervor da minha expiação, a ingratidão do meu coração culpado, mas arrependido. Terceiro, a imolação de Jesus. Condenado por Pilatos, Jesus é entregue a um esquadrão de soldados romanos, comandados por um centurião. Sobre seus ombros feridos é colocada uma pesada cruz, e o levam para fora da cidade para conduzi-lo ao Calvário. Mateus 27:31. Carregando a cruz. Tão pesada era essa cruz e tão pesado o fardo das iniquidades que ela simbolizava, que o Salvador, já esgotado pela agonia, a flagelação e a coroa de espinhos, não tarda a sucumbir sob o seu peso. A golpes de lança, os soldados o forçam a levantar-se e recolhem sobre seus ombros o instrumento do suplício. Mas logo se dão conta de que ele não pode mais, e requisitam um judeu estrangeiro que passava por ali, Simão de Cirene, Marcos 15:21, para carregar a cruz de Jesus. Feliz Cireneu, que consentiu em aliviar a vítima e que em troca recebeu o dom da fé e o da santidade. Imagem dessas almas generosas, que no futuro irão carregar valorosamente e amorosamente as suas cruzes, no seguimento do Mestre, para participar de seus sofrimentos e por eles da sua glória. Ao longo da via dolorosa, outras pessoas se compadecem dos sofrimentos do condenado. Uma piedosa tradição conservou a lembrança de um episódio que não é consignado nos evangelhos, mas que é muito verossímil. Uma mulher compassiva, chamada Verônica, vendo passar Jesus com o rosto inteiramente coberto de suor, de sangue e de cusparadas, adianta-se para enxugar-lhe o rosto. E o Salvador, para recompensá-la, deixa impressa em seu véu a imagem de seus traços. Ela iria ter mais tarde muitas imitadoras, que, movidas de compaixão por tão amável Redentor, viriam enxugar sua santa face, chorar seus pecados e o de seus irmãos, compensar, pelo fervor de sua adoração e de seu amor, as ofensas que ele não cessa de receber, e oferecer-se como vítimas para aliviar suas tristezas, participando delas. Nobres almas, que desta forma consolaram o coração de Jesus. No próprio momento de sua paixão, ele já previa esses atos de reparação e de amor, e se sentia muito reconfortado por sua terna compaixão. Outro fato, contado por São Lucas, Lucas 23, 27 e 29, nos mostra que, mesmo no meio de suas provações angustiantes, Jesus não se esquece daquelas que ameaçam o povo deicida. À vista do homem de dores conduzido ao suplício, um frêmito de piedade perpassa a multidão, e de um grupo de mulheres próximas a Jesus elevam-se lamentações. Filhas de Jerusalém, diz o Salvador, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Ele via com efeito o terrível castigo que iria, alguns anos mais tarde, abater-se sobre a cidade culpada, e queria prepará-las para esses dolorosos acontecimentos. Ainda hoje, o que mais entristece o Divino Redentor é a visão de nossas faltas, de nossas ingratidões, de nossa impenitência, que não podem deixar de atrair sobre nós os castigos divinos. Choremos, portanto, por Jesus,
que não cessa de ser ofendido, mas choremos também e, sobretudo, por nossos pecados e pelos de nossos irmãos, por sua negligência, e supliquemos ao Deus das misericórdias que converta os corações endurecidos, para que possam escapar dos tormentos do inferno, dos quais a destruição de Jerusalém não passa de uma pálida imagem. A crucifixão. Jesus chega enfim ao Calvário, completamente esgotado, e do alto dessa colina contempla a cidade culpada, que acaba de rejeitá-lo, como também, além de seus muros, o mundo inteiro pelo qual ele vai morrer. Os soldados o despojam de suas vestes, renovando assim todas as dores da flagelação. Suas feridas se reabrem e seu sangue corre, para expiar nossa falta de modéstia e nossa sensualidade. Será que pensas nisso, ó cristão impenitente, que te permites tão facilmente tantas liberdades pecaminosas? Não vês o que eles custaram ao teu Salvador? És tu que, por tua falta de pudor, renovas as suas dores. E para agradar aos demais, para satisfazer tua vaidade e tua sensualidade, não te envergonhas do que fazes. Contempla Jesus, a santidade mesma, escuta suas censuras, detesta teus pecados e promete expiá-los, tornando-te de agora em diante mais modesto e mais puro. De resto, isso não é senão o prelúdio das torturas que ele irá suportar até o fim, para expiar nossos pecados. Pois eis a crucifixão que começa com os seus horrores. Como mansa vítima, Jesus estende suas mãos e seus pés sobre a árvore da cruz. Grossos cravos penetram em seus membros já tão sensíveis, sob os golpes repetidos do martelo, que os faz penetrar a força através dos músculos, dos nervos, das veias. Suplício terrível, que ao prolongar-se, agravava ainda mais as dores do crucificado, alargando as perfurações dos pés e das mãos. E mais ainda no caso de Jesus, cuja cabeça, ainda coroada de espinhos, não podia apoiar-se sobre a cruz, sem renovar tantas dores atrozes. E, no entanto, o Salvador, longe de maldizer seus algozes, reza por sua conversão. Meu Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Pois era o seu amor por nós que o pregava à cruz, muito mais do que os pregos cravados pelos soldados. Assim, as dores mais agudas lhe vinham do ódio insaciável dos príncipes dos sacerdotes e dos membros do sinédrio. Os criminosos geralmente recebem, em meio aos seus suplícios, algumas marcas de piedade e de respeito. Não foi assim com Jesus. Encarniçados em sua perda, seus inimigos passavam e repassavam diante de sua cruz, insultando a vítima. Se ele é o Filho de Deus, que desça agora da cruz e nós creremos nele. Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Ele confiou em Deus, que Deus o livre agora, se é que o ama, já que ele se diz Filho de Deus. Mateus 27:41-43. Jesus teria podido descer da cruz para confundi-los, mas seu amor por seu Pai, cuja vontade quer executar até o fim, e seu amor pelas almas, que quer salvar a qualquer preço, o retém na cruz, e ele repete em seu coração: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa oração iria ter um primeiro resultado. Os dois ladrões, crucificados ao lado de Jesus, tinham começado por fazer eco aos insultos, e tinham gritado do alto de suas cruzes: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas logo um deles, profundamente emocionado pela mansa resignação do divino crucificado e por suas tocantes orações, volta-se para ele e com confiança dirige-lhe este pedido: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. E o Salvador, embora não pudesse fazer um único movimento, sem aumentar seus sofrimentos, volta-se por sua vez para o bom ladrão e responde-lhe: Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23:42-43. Palavra tocante, que bem nos mostra
o quanto Jesus está sempre pronto a perdoar os pecadores arrependidos, desde que tenham confiança nele e desejem sinceramente reparar as suas faltas. Entretanto, a natureza quis chorar a agonia e a morte do seu autor. Em pleno dia, era cerca de meio-dia, uma névoa sombria se eleva ao solo e envolve a cruz como um véu fúnebre. O medo se apodera da multidão e a afugenta. Logo já não há mais ninguém ao pé da cruz. É então que um pequeno grupo de amigos pode se aproximar. Maria, a mãe de Jesus, sua irmã, a esposa de Cleofas, Madalena, a pecadora, e João, o discípulo amado. Com que amor o Salvador abaixa o olhar sobre esses amigos, que lhe vêm dizer um último adeus, e sobretudo sobre sua mãe, cujo coração amoroso está transpassado pela espada de dor predita por Simeão. Não querendo deixá-la sozinha no mundo, ele a confia ao discípulo amado, dizendo: Eis o teu filho, e a João: Eis a tua mãe. Desde esse momento, o discípulo recebeu Maria em sua casa e a considerou como sua mãe. João 19, 26, 27. Mas João representa aqui todos os discípulos do Salvador, todos os cristãos do futuro. Eles também gostarão de ter Maria como mãe, de compadecer-se de suas dores e consolá-la por sua afeição filial, sofrendo com ela e por suas intenções. Entretanto, as trevas se foram estendendo e envolvendo, como uma mortalha, a cidade de Jerusalém, a Judéia, o mundo inteiro. Mateus 27, 45. Jesus quis permitir que as trevas invadissem também a sua santa alma, e para que tudo fosse consumado, sofreu sobre a cruz uma nova agonia. Depois de a ter vivenciado longamente, um grito de angústia escapa de seus lábios e ainda mais de seu coração. Meu Deus, por que me abandonastes? Mateus 27, 46. Palavras misteriosas, mas que muito nos dizem sobre as angústias do Salvador. Carregado com o peso de nossas iniquidades, de todos os crimes cometidos ou que ainda iriam ser cometidos sobre a terra, desde o assassinato de Abel até os últimos pecados que precederão o julgamento, tornado para nós e por nós maldição, execração. Segundo a enérgica expressão de São Paulo, Gálatas 3,13, parecendo-lhe que Deus o abandona, que se retira dele para entregá-lo à justiça. Que angústia dilacerante para aquele que, sendo a santidade em pessoa, tem um horror infinito ao pecado. Ele entrevê também os milhões de pessoas, membros de seu corpo místico, que não tirarão proveito dos frutos da redenção. E diante dessa visão, queixa-se dolorosamente: Meu Deus, por que me abandonais? E talvez seja isso que explique que nesse novo brado desolador, tenho sede. João 19, 28, 29. Sem dúvida, a sede era uma das mais pavorosas torturas da crucifixão. Mas o Salvador tinha sobretudo sede de almas. Por elas ele sofrera tanto, desde o primeiro instante de sua encarnação. Ele desejaria salvar todas, santificar todas, apresentar todas elas a seu Pai, e essa sede de almas era para ele muito mais cruciante do que aquela que ressecava sua língua. Almas cristãs, que contemplais Jesus na cruz, não esqueçais esse grito de angústia. O Salvador vos ama tanto que não quer renunciar a vós. Seu maior desejo, sua sede insaciável, é a de vos santificar, de vos tornar puras, nobres, santas, dignas dele. É para isso, e para isso, espera somente a vossa cooperação. Ele mereceu para vós todas as graças que vos são necessárias para atingir um alto grau de santificação. Iremos nós, por nossas resistências, nossas covardias e inconstâncias, frustrar suas esperanças e tornar inúteis, ao menos em parte, as torturas que ele suportou por amor a nós? Ele tem sede do nosso amor, do nosso coração. Iremos nós regatear com ele, não respondendo senão com parcimônia ao seu desejo ardente de ser amado por nós? Pensai nisso, do alto da cruz. O Redentor tudo previu.
as nossas covardias, nossas ingratidões, e isso feriu profundamente o seu coração amoroso. Mas ele viu também os atos de compaixão, de reconhecimento e de amor, e essa visão o reconfortou. Ela temperou essa sede ardente que ele tinha de vossa santificação, e suavizou singularmente os seus últimos momentos. Para o Salvador, com efeito, uma doce consolação sucede à angústia. Ele abarca com o olhar as legiões de mártires, de virgens, de apóstolos, de pais e mães de família, de almas generosas de todas as condições, que, atraídas pela cruz, oferecem-se como vítimas para completarem seu corpo e em sua alma a paixão que ele sofreu como cabeça do corpo místico. Essa visão lhe mostra que para muitos, ao menos, seus sofrimentos não foram inúteis. Ele se rejubila com isso, e do fundo do seu coração brotam as palavras: tudo está consumado. João 19:30. Sim, tudo. Minha paixão, minha vida, minha obra. Meu Pai foi glorificado, e as almas que desejarem serão salvas. Esse foi o seu adeus à terra. Voltando-se então para o céu, ele lança um grande grito: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Palavra de confiança e de abandono. Palavra de amor filial, que muitos discípulos irão repetir antes de deixar esta terra para lançar-se nos braços do Pai Celeste. Crucificado por volta do meio-dia, Jesus expirou por volta das 3 horas da tarde. Imediatamente o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu, os rochedos se fenderam, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos ressuscitaram. Mateus 27, 51, 52. Ao pé da cruz, o centurião, vendo a terra tremer sob seus pés, exclama: verdadeiramente este homem era um justo, era o Filho de Deus. Mateus 27, 54. Para que o seu corpo e o dos 2 outros supliciados não ficassem na cruz durante a Páscoa, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos condenados, a fim de que morressem por asfixia e pudessem ser retirados mais cedo. Foi o que fizeram aos 2 ladrões. Quando chegaram a Jesus, porém, este havia acabado de expirar. Para assegurar-se de que estava morto, um dos soldados perfurou-lhe o lado direito com a lança. São João, que estava ao pé da cruz, viu correr de seu peito sangue e água. João 19:34. Os padres da Igreja assim explicam esse mistério. A água representava o batismo e o sangue a Eucaristia. Esses 2 grandes sacramentos, dos quais o primeiro nos faz nascer para a vida da graça, e o segundo, depois de a ter alimentado, serve de viático ao cristão em sua passagem do tempo à eternidade. Recolhamo-nos um momento diante do Salvador na cruz, antes que seu corpo seja depositado no sepulcro. A Santa Liturgia nos convida a contemplar esse grande amor por nós, que transparece em toda a sua fisionomia e que nos convida a amá-lo por nossa vez. Sua cabeça, ainda coroada de espinhos, inclina-se para nós, para perdoar nossas faltas e nos dar o beijo de paz e de reconciliação. Suas mãos, que por nossos pecados cravamos na cruz, estão à nossa espera para nos apertar contra o seu peito. Seu coração, que nossas ingratidões tantas vezes transpassaram, está aberto para nos convidar a buscar nele uma faísca desse fogo divino, que não cessa de consumi-lo. Por toda a sua atitude ele nos diz: meu filho, dá-me teu coração. Iremos nós recusá-lo, esse pobre coração que tantas vezes se prendeu a afeições humanas e que, ao invés de nelas encontrar as consolações desejadas, foi por elas machucado e talvez manchado? Recusaremos nosso coração àquele que sofreu e morreu por nós? Digamos antes, como um piedoso autor da Idade Média, um discípulo de São Bernardo: eu te saúdo, Salvador do mundo.
eu te saúdo, amado Jesus. Beijo com amor os pregos dos teus pés, as feridas cruéis e as marcas dolorosas. Faz com que se gravem em meu coração as tuas rubras chagas e tuas feridas tão profundas. Manso Jesus, bom Deus, eu clamo a ti, eu, tão pecador. Mostra-te misericordioso para comigo, e embora eu seja indigno, não me afaste de teus pés sagrados. Do alto dessa cruz, olha para mim aqui embaixo, ó meu bem-amado, atraí-me para ti, dize-me claramente, eu te curo, eu te perdoo. Eis que, em meu amor por ti, eu te abraço corando, tu sabes por quê. Que minhas ações não te ofendam, sujo e doente como estou. Gostaria que teu sangue, que corre por toda parte, me lavasse e me curasse, deixando-me sem mancha. Do fundo do meu coração eu clamo a ti, manso coração, pois te amo. Inclina-te para o meu coração, para que ele possa unir-se a ti, coração a coração. É assim que podemos tentar responder ao amor de Jesus por nós. Mas não nos esqueçamos de que em sua agonia, ele nos ensina a detestar nossos pecados e com sua condenação a confessá-los humildemente. Com sua imolação ele nos mostra como devemos expiá-los e repará-los. Ao percorrer a via dolorosa que ele nos traçou, não receemos carregar com valentia a nossa cruz, essa cruz de cada dia que ele coloca em nossos ombros para associar-nos à sua expiação. Entendamo-nos amorosamente sobre essa cruz, ao lado dele, e deixemo-nos crucificar no cumprimento do nosso dever, ao invés de buscar o prazer em todas as suas formas. Que o amor nos pregue a cruz como nela pregou nosso Salvador. O amor por aquele que nos amou até a morte e morte de cruz. Amor por nossos irmãos, mesmo aqueles que nos ofenderam e feriram, repetindo a oração do Salvador. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Amor constante e generoso, que não recue diante dos sofrimentos necessários para a glória de Deus e a salvação das almas. Sofrendo assim com Jesus e por amor a Ele, teremos parte nos frutos de sua redenção e em sua glória. Quinto, conclusão. De que forma os sofrimentos de Cristo têm um valor realmente divino. Segundo um princípio universalmente aceito, nossas ações têm um valor proporcional à dignidade da pessoa. Com efeito, a pessoa é o complemento final de um ser, aquilo que dá o acabamento à natureza, aquilo a que chamamos o eu, porque constitui o nosso centro de unidade e de responsabilidade, o princípio que age e que, agindo, dá à ação o seu verdadeiro valor. Para melhor compreensão, lancemos um olhar sobre esse ser complexo que é o homem. Ao mesmo tempo corporal e espiritual, ele reúne em sua pessoa o mundo dos corpos e o mundo dos espíritos. Ele traz em si as características de um vegetal, de um animal e de um espírito. Como vegetal ele vive, cresce e alimenta-se. Como animal ele é dotado de sensibilidade, experimenta o prazer e a dor, conhece as coisas sensíveis e individuais, experimenta emoções e paixões, amores e ódios. E por fim, ele é espírito, dotado de uma alma simples, espiritual e imortal. Ele percebe o universo, é capaz de abstração, ele raciocina, conhece as verdades intelectuais e as verdades morais. Tem uma consciência, uma vontade livre e sabe escolher entre o bem e o mal. Numa palavra, ele é uma pessoa humana, tendo a seu serviço faculdades vegetativas, sensitivas e intelectuais. Ora, quando ele age como homem, todas as suas ações, mesmo aquelas que procedem das faculdades inferiores, têm um valor humano. Quando ele come e bebe, não o faz como um animal, mas comunica a essas ações um valor, uma dignidade humana. Ele sabe, por exemplo, que o alimento é um meio de reparar suas forças e não somente uma experiência prazerosa que satisfaz o seu paladar.
E se, como deve, ele subordina o prazer a um motivo razoável, seu ato é moralmente bom. Apliquemos esses princípios à pessoa de nosso Senhor. Ele é verdadeiramente homem, mas também é verdadeiramente Deus, e, consequentemente, suas ações são, ao mesmo tempo, humanas e divinas, pois só há nele uma única pessoa, a pessoa do Verbo. Não há em Jesus um eu humano, embora haja nele uma natureza humana. O Verbo que, possuindo desde toda a eternidade a natureza divina, quis no tempo unir-se pessoalmente ou hipostaticamente à natureza humana. Quando ele anda, quando ele se alimenta, quando ele sente alegria ou tristeza, quando conhece a verdade por ciência experimental, por ciência infusa ou pela visão beatífica, todas essas ações são ao mesmo tempo humanas e divinas. Humanas porque são realizadas na e pela natureza humana, mas divinas porque são realizadas, em última análise, pela pessoa do Verbo, que possui essa natureza humana e que se serve dela para agir. Eis porque todas essas ações têm um valor divino, já que é a pessoa do Filho de Deus que as realiza, que assume a responsabilidade por elas e lhes confere sua dignidade e seu valor moral. Quando Jesus andava e se fatigava nos caminhos da Judéia ou da Galiléia, essas fadigas eram as fadigas de um homem-deus, e tinham uma dignidade, um valor moral infinito. Quando ele sentia frio no inverno ou sofria com a ingratidão dos homens, era um sofrimento divino. Quando ele trabalhava na oficina de Nazaré, esse trabalho tinha um valor infinito e contribuía para a nossa redenção. Quando ele evangelizava as cidades e aldeias da Galiléia e da Judéia, era uma pregação divina. Quando se retirava para um monte à noite para rezar, sua oração era infinitamente agradável ao Pai e, como tal, era sempre atendida. Pela mesma razão, todos os seus sofrimentos, e nós vimos que estes, no fundo, nunca deixaram de existir, tinham um valor infinito, e cada um deles, por si só, teria bastado para nos resgatar, se Deus não tivesse decidido que, para operar a nossa salvação, eles fossem coroados pela crucifixão e pela morte. Quão abundante e superabundante foi, pois, a nossa redenção. É o que declara o Papa Clemente VI. Ele nos resgatou não a preço de ouro e prata, bens corruptíveis, mas com seu sangue precioso, o sangue do Cordeiro sem mancha. Esse sangue ele derramou, consentindo em deixar-se imolar, embora inocente, sobre o altar da cruz. Não derramou somente uma gota, a qual teria entretanto bastado para nossa redenção em virtude da união hipostática com o Verbo, mas derramou-o todo inteiro, com uma santa prodigalidade. E acrescenta que com isso ele adquiriu um tesouro espiritual infinito. Esse tesouro é infinito por causa da dignidade infinita da pessoa, que conferia a cada ação, a cada sofrimento do Salvador um valor infinito, de tal forma que cada um deles teria sido plenamente suficiente para resgatar o mundo inteiro. Se consideramos, pois, todo o conjunto de sua vida, e se não perdemos de vista que em todas e em cada uma de suas ações ele agia como homem-deus, podemos entrever até que ponto foi infinita a nossa redenção. Acrescentemos ainda que nosso Senhor tudo fazia com as mais perfeitas intenções, a glória de seu Pai e a salvação eterna das almas, e que agia com o mais perfeito fervor. Assim, suas ações, já infinitas por causa da dignidade da pessoa, recebiam ainda um acréscimo de valor, embora acessório. Essa é uma doutrina muito reconfortante para nós. Essas ações e esses méritos nos pertencem, porque somos os membros de seu corpo místico. Temos, pois, o direito de nos apropriar desses méritos e de oferecê-los a Deus por nós e por nossos irmãos. Também ele se apropria de nossas boas obras e de nossos sofrimentos, e fazendo os seus, comunica-lhes um valor que, sem ser igual ao de suas próprias ações, ultrapassa em muito qualquer valor humano. Nossos sofrimentos
unidos aos de nosso Senhor, não são divinos, porque conservamos nossa personalidade humana, mas são divinizados, no sentido em que nossa alma é dita divinizada pela graça santificante. É o que iremos expor, primeiramente em relação às dores de Maria, mãe e cooperadora de Jesus, e depois em relação às nossas dores, que também participam da virtude redentora dos sofrimentos de Jesus.